Olá, amigo e colega do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Finicast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal, que traz para você conhecimento que, afinal de contas, você já sabe, não ocupa espaço. E hoje, continuando aí no nosso assunto, a reprodução animal, o nosso super convidado de hoje é um estreante aqui no Ouro Finicast, é o Igor Mota. O Igor Mota, ele tem mestrado e doutorado em reprodução animal e atualmente é especialista técnico em reprodução animal aqui da Ouro Fino. Igor, seja muito bem-vindo aqui, estreando no Ouro Finicast, né? Olá, Bruno. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o convite. Exatamente, né? Estreia no podcast da Ouro Fino. Vamos falar um pouquinho, então, a respeito das ressincronizações, o que tem aí de mais novo no mercado. Muito bom, Igor. E já começou falando aí, realmente o assunto é quente, né? Ressincronização, a gente sabe que tem uma série de maneiras de se fazer essa ressincronização, mas eu queria primeiro, né, que aquela primeira pergunta aí, tanto por parte dos pecuaristas quanto dos médicos veterinários aí que atuam na reprodução animal. Primeiro, o que é a ressincronização e qual é a vantagem ou quais são as vantagens de utilizar essas técnicas? Então, a ressincronização, esse nome bonito, né, Bruno, nada mais é do que a gente sincronizar novamente as fêmeas, dando a elas uma nova chance de concepção. Com isso, a gente consegue, então, melhorar tanto o ganho genético e também, se a gente pensar em fazer duas ressincronizações, né? Ou seja, 3 EATF, a gente consegue diminuir o número de touros da propriedade. Então a gente tem, além do ganho genético, aí a gente possibilita também reduzir o número de touros. Mas aí fica o questionamento, será que se eu fizer uma ressincronização só, eu posso diminuir o número de touro da propriedade? E aí acaba sendo ao contrário, né? Como esses animais eles foram submetidos apenas a uma IATF, esses animais eles vão estar retornando a ciclicidade aí, de forma simultânea, né? Então, com isso, a gente acaba tendo que aumentar o número de touros. Muito bom. Então, assim, se a pessoa faz uma IATF só, não tem como ela... Porque aí ela vai repassar, pensando no corte aqui, né? Claro. Mas ela vai repassar, vai colocar os touros de repasse. Então, aí não pode diminuir touro. Agora, se a pessoa faz uma IATF, já entra com uma ressincronização, aí já começa a mudar esse cenário, né, Igor? Aí ela pode aí reduzir o número de touros de repasse, inclusive tem algumas fazendas que já até quase não tem mais repasse por touro quando partem para a terceira IATF ou até quarta em alguns casos, né? Exatamente, Bruno. A partir da segunda aí sim a gente consegue diminuir esse número de touros e já com uma alta porcentagem de prenhez por inseminação, né? O que acaba sendo muito vantajoso aí pra gente. Muito bom. Então aí essa aí é uma vantagem interessante. Eu ouvi também algumas palestras aqui, Igor, você, né, especialista aí no assunto, mas o pessoal falando que os novos estudos aí, né, mostram que, por exemplo, tem aquelas vacas de corte lá, né, paridas, a gente faz uma IATF, e a gente sabe que uma das vantagens dessa IATF é realmente tirar a fêmea do anestro, né? E aí muitas delas, as vazias da primeira IATF, né? Muitas delas, quando você vai lá e passa o ultrassom, quando o médico veterinário passa o ultrassom, muitas delas ainda estão sem corpo lúteo, ou seja, continuam sem ciclar, né? Então, nesse caso aí, pensando, a ressincronização poderia ser mais uma chance de botar essas fêmeas na ciclicidade? Excelente pergunta, é um ponto bastante importante, né? Se a gente pensar, a gente tem uma proporção de fêmeas que acabam continuando na condição de anestro, mesmo depois de serem submetidas a uma IATF. Com isso, se a gente submeter esses animais à técnica de ressincronização, a gente acaba dando mais uma chance para essas fêmeas, ou seja, aí sim, esses animais podem entrar aí na ciclicidade e sair dessa condição, né, de anestro, melhorando os índices da propriedade. E aí é interessante porque quando a gente pensa, né, vamos supor, fui lá, fiz um protocolo de ATF aí no lote de 100 vacas, emprenharam 50 ficaram vazias, né? Dessas 50 vazias, vamos supor que
que eu tenha, aí as pesquisas mostram que pelo menos metade delas vão continuar em anesto. Então eu vou ter 25 vacas aí vazias que continuam em anesto, ou seja, se eu colocar o touro, elas não vão dar cio, esse touro não vai cobrir essas fêmeas aí. Consequentemente, a ressincronização pode, inclusive, ser uma estratégia para aumentar o prenhez final, né? Pensando numa estação de monta curta aí. E prenhez final, turma aí que nos ouve aí já sabe, é bezerro, é dinheiro no bolso, né, Igor? Exatamente, Bruno. Se a gente pensar no mercado hoje, né? O bezerro aí, o preço que está o bezerro, mercado bastante aquecido. Então, qualquer bezerro a mais aí já é super vantajoso para a gente. Muito bom. E você que trabalhou bastante, tanto no mestrado, principalmente no seu doutorado aí, né, Igor, com as ressincronizações, você trabalhou bastante com um tipo de ressincronização, que é a ressincronização Doppler, com ultrassonografia Doppler, assunto quentíssimo aí, o pessoal quer saber, e toda novidade o pessoal quer saber bastante sobre ela. Mas tem outros tipos de ressincronização, né? Se você puder aí rapidamente comentar a respeito do intervalo entre inseminações, das diferentes ressincronizações aí, e depois a gente comenta um pouco melhor sobre a ressincronização Doppler. Então, Bruno, quanto aos tipos de ressincronização, então a gente tem a possibilidade de fazer a ressincronização após o diagnóstico de gestação, ou então iniciar essa ressincronização antes do diagnóstico de gestação, sem saber a condição gestacional que esses animais se encontram. Então, se a gente pensar a ressincronização tradicional, né? Então a gente traz esses animais no dia 30, faz o diagnóstico de gestação, inicia o protocolo apenas nas fêmeas não gestantes, ficando então um intervalo entre as inseminações aí de 40 dias, né, aproximadamente. Aí 30 dias depois da primeira inseminação, né, então que traz elas aí, que já é para dar o diagnóstico, certo? Isso, a 30 dias após a primeira inseminação, os animais retornam para o diagnóstico, esse diagnóstico é feito no modo B, no modo convencional, por meio da visualização do embrião, e aí, nos casos, as fêmeas diagnosticadas como não gestantes, você inicia um novo protocolo nelas, fazendo então a segunda inseminação em um intervalo de 40 dias. Aí, fora esse tipo, né, que seria a ressincronização convencional, a gente tem a ressincronização precoce, ou seja, a ressincronização 22, também conhecida. No dia 22, após a primeira IATF, a gente já inicia o protocolo em todas as fêmeas, sem saber a condição gestacional que esses animais se encontram. Depois, no dia 30, a gente retorna esses animais, faz o diagnóstico juntamente com o manejo de retirada e continua o protocolo de ressincronização apenas nas fêmeas diagnosticadas não gestantes. Então, com isso, a gente tem um ganho aí, inseminando, fazendo 2 inseminações em 32 dias, mais ou menos. E aí, com o Doppler, a técnica é um pouco diferente. A técnica agora ela é baseada não mais pela visualização do embrião, e sim com base na perfusão sanguínea do corpo lúteo. Então, esse diagnóstico, a gente vai começar, ele possibilita que a gente faça esse diagnóstico de 20 a 22 dias após a primeira inseminação, e isso, então, possibilita a gente iniciar uma ressincronização ainda mais cedo, 12, 13, 14 dias aí após a primeira IATF, possibilitando, então, fazer a realização de 2 inseminações no intervalo de 24 dias. Ou seja, a gente consegue aumentar bastante a taxa de serviço. Então acaba sendo uma vantagem bastante grande aí do Doppler. E olha só que bacana, né? Pensando que vamos colocar uma vaca ciclando, né? A duração do ciclo aí da fêmea dura em média 21 dias, né? Com essa ressincronização com o diagnóstico de gestação por ultrassonografia Doppler, que você falou que dá para chegar num intervalo entre inseminações de 24 dias, quer dizer, a gente já está perto do 100% de taxa de serviço aí, né? Exatamente, a gente fica próximo aí do modelo hipotético, né, que a gente chama, que seria 100% das fêmeas ciclando e com 100% de observação de cio, o que a gente sabe que é praticamente impossível. Muito bom. E aí, Igor, assim, é uma pergunta que também a turma sempre faz, né? Então, vamos lá. Inseminei as fêmeas aí, você mencionou que dá para fazer com o ultrassom Doppler, né? Claro, calibrado aí, né? Direitinho para a técnica.
dá para fazer esse diagnóstico de gestação com 22 dias após a inseminação, certo? Mas aí a pergunta que fica, né? Essas fêmeas, elas têm que ser ressincronizadas, né? Não adianta eu inseminar elas, soltar para o pasto lá, não mexer mais nelas e querer trazer com 22 dias para fazer o diagnóstico, né? Elas têm que estar sincronizadas para isso aí funcionar, né? Exatamente, Bruno. Então, esses animais, eles precisam serem ressincronizados, né? Eles precisam estar com um dispositivo de progesterona ali, para que a gente não tenha uma possibilidade desse animal vir a ovular e ter um novo corpo lúteo, e a gente então não saber se esse corpo lúteo é da primeira inseminação ou então já é do novo ciclo, e aí a gente acaba ficando na dúvida e com isso a gente acaba cometendo falhas na técnica. Então é necessário que as fêmeas elas estejam sim ressincronizadas, elas precisam ser submetidas a um protocolo de ressincronização, e aí esse protocolo ele pode iniciar no dia 12, no dia 13, no dia 14, de acordo com o ajuste da fazenda aí. E o diagnóstico ele deve ser feito entre dia 20 e 22. Perfeito. Onde a gente tem 100%, vamos dizer, de sensibilidade. Ou seja, se a gente pensar de maneira bem simplória, o Doppler seria para a gente diagnosticar as fêmeas vazias. Então, os animais que têm uma perfusão sanguínea, não necessariamente eles vão estar gestantes. A gente sabe que tem alguns animais que apresentam um ciclo um pouco mais longo, então a gente acaba tendo aí até mesmo perdas embrionárias, o falso positivo que a gente chama, mas o falso negativo ele acaba sendo 100%. Perfeito. Ou seja, zero, né? Eu acabei falando, no caso a técnica tem 100% de sensibilidade, zero de falso negativo. O que o falso negativo, na verdade, seria que você fala que ela está vazia e ela está prenha, né? Então o técnico, o veterinário bem treinado, não tem esse risco aí de falar que ela estava vazia e, na verdade, ela estava prenha, né? O que tem, que você mencionou, é o chamado falso positivo. Então, fez o diagnóstico, inseminou, né? Fez o protocolo, tudo certinho. Vou fazer a retirada já da ressincronização 22 dias após a primeira inseminação. Vou lá, passo o ultrassom Doppler, e aí tem o chamado falso positivo. São algumas fêmeas que você diz que ela está prenha na ultrassonografia Doppler, mas ali se você passar o ultrassom lá na frente, com 30 dias, só para confirmar alguma coisa nesse sentido, ela não estava prenha, né? Ela estará vazia. É isso, Igor? Falso positivo, né? Isso, exatamente, Bruno. Falso positivo, os animais que a gente dá ele como gestante no dia 20 ou 22 pelo Doppler, quando na verdade no diagnóstico confirmatório ele acaba não estando gestante. A gente tem uma incidência aí de falso positivo de 10 a 12% para a vaca, e nas novilhas esse falso positivo é um pouco maior aí, de 15 a 18%. E na verdade, assim, até não sei, vamos colocar uma polêmica aqui, Igor. Será que é correto chamar de falso positivo? Porque assim, a gente sabe que muitas vezes não tem a ver com falha da técnica em si, né? Mas, por exemplo, poxa, você está fazendo diagnóstico de gestação numa fêmea que está com 22 dias de prenhez, né? Até os 30 ali, pode ter muita fêmea que perde essa gestação, né? Então, assim, ela poderia realmente estar prenha ali com 22 dias, né? Então, será que tem vários motivos, né? Além da questão da acurácia da técnica para que ela entre nesse número, né? Exatamente, Bruno. A gente acaba usando falso positivo, né? Mas acaba sendo uma nomenclatura um pouco pesada, vamos dizer assim. A gente acaba penalizando um pouco a técnica. A gente sabe, foram feitos alguns trabalhos já, mostrando que dentro desse percentual, pelo menos 1/3 deles são perdas embrionárias. Então aí o termo mais correto, eu acho que talvez seria possível prenhez, né? Possível prenhez, e não esse animal tá assim gestante, mesmo porque a gente, conforme eu falei, a técnica é para diagnosticar as fêmeas não gestantes. Muito bom. E aí, assim, claro, né? Você colocou aí esse número, né? Que em vacas aí por volta de 10 a 12% pode ser considerado normal. Você acredita, com toda essa experiência, você acredita que isso seja
um número que seria impeditivo para a utilização da técnica, ou mesmo com esse tipo de ocorrência, aí vale a pena pensar nessa ressincronização, principalmente para encurtar o intervalo entre inseminações? Mesmo sendo esse falso positivo, ele estando presente na técnica, eu acho que em momento algum é um empecilho, inviabiliza a utilização da técnica. O ganho da técnica, o ajuste com o calendário é muito maior do que se a gente for pensar nesses resultados aí de falso positivo que a gente colocou. Muito bom. E o pessoal também costuma perguntar muito a respeito de ultrassom, porque tem vários tipos de Doppler, né, Igor? Tem o Doppler pulsado, né, que o pessoal chama, tem o Power Doppler. Qual que é assim, a máquina, né, o equipamento, ele precisa ser calibrado certinho para que a gente tenha certeza que a vascularização do corpo lúteo ela está correta, né, e aí não ocorra erros, né? Se você puder comentar um pouco a respeito disso. Exatamente, Bruno. Então, alguns detalhes da técnica acaba sendo, né, a regulagem do equipamento. Então, não é, se você me perguntar, todo ultrassom Doppler é possível fazer o diagnóstico? Não. Tem alguns aparelhos que você não consegue ter uma sensibilidade ideal, então você acaba não conseguindo fazer esse diagnóstico. Então, tem que pensar bem aí antes de comprar o equipamento, para que a gente não tenha um gasto pensando em comprar um equipamento mais barato, mas na verdade depois que não vai ter sucesso com a técnica, ele vai acabar inviabilizando o uso da técnica. É isso aí. Bom, sempre é assim, né, Igor? Quando a gente pensa em tecnologia, a gente tem que tomar uma série de cuidados. A tecnologia é muito boa, né? Como você mencionou, só vantagens aí da gente usar encurtar esse intervalo entre inseminações. Eu penso, por exemplo, aí, pessoal do gado de corte, novamente, num final de estação de monta, né? Quando você quer fazer o maior número de inseminações possíveis em um menor intervalo, né? Um espaço mais curto de tempo, pode ser muito interessante. Ou até no começo da estação, quando você deseja com que suas primeiras vacas não atrasem, né? Então, assim, a aplicação é gigante, a gente tem muito campo aí para isso, mas claro, toda tecnologia exige, quanto maior o grau de tecnologia, maior o nível de cuidados, e isso tem que ser levado em conta, né, Igor? Exatamente, Bruno. Conforme você colocou, né, só aproveitando um gancho aí, além disso a gente consegue, é uma ferramenta excelente também pensando na receptora, né, avaliação do corpo lúteo na receptora. Então a gente sabe que tem uma correlação entre maior perfusão e taxa de prenhez, então às vezes a gente consegue direcionar melhor os embriões. Então eu acho que é uma ferramenta aí que tem tudo para dar certo. Muito bom. Aí, falou com vocês, viu, pessoal? Igor Motto, especialista técnico aqui em reprodução animal da Ouro Fino, que também possui, dentre as suas especialidades aí, a ultrassonografia Doppler, né? Igor, muito obrigado por topar participar com a gente. Acho que trouxe com clareza aí as informações para os ouvintes. Obrigado aí por participar. Primeiro, espero, de muitos episódios aqui do Ouro Fino Cast, né? Eu que agradeço aí, Bruno, pelo convite. Obrigado a todos os ouvintes aí também. E espero voltar aí mais algumas vezes, né, Bruno? Combinado. Bom, gostou da informação, pessoal? Se ficou alguma dúvida, conte conosco, pode entrar em contato aqui com o Ouro Fino. Os canais são diversos, tem o nosso site, tem o nosso saque, né? WhatsApp, telefone, e-mail, sinal de fumaça, a equipe da região, enfim, o que importa é você não ficar sem assistência, tudo bem? Bom, esses programas aqui do Ouro Fino Enquete são por vocês e para vocês, então se tiver alguma sugestão de assunto para trazer aqui, é só entrar em contato também, sugerir, que a gente vai atrás do especialista na área para trazer informação e conhecimento que não ocupa espaço, então merece ser compartilhado, tudo bem? Fique aí ligado, se você não segue o nosso canal ainda, tá na hora já de seguir, né, pessoal? Já tá na hora, né? O Ouro Fino Cast tem que estar presente aí no seu dia a dia. Segue aí o canal, obrigado pela audiência, conto com vocês e até a próxima. Um grande abraço, tchau!